Olá! A ideia para hoje é trabalhos com várias cores. Aqui eu vou fazer primeiro com duas cores apenas em listas na transversal. Uma cor num lado, outra cor no outro. São trabalhos geométricos fáceis de fazer em qualquer tipo de máquina. A ideia é para um blusão, uma blusa fechada. Comecei então com uma barra, aqui em barra dupla, mas pode ser barra simples também. E eu costumo fazer em blusões aumentos também na parte do corpo. Aumentos logo após a barra, para que ele fique mais volumoso em cima em comparação com a barra. Então, para isso, eu faço uma carreira em regulagem alta logo após fechar a barrinha, para ceder, para dar uma folga no ponto e eu conseguir transportar vários pontos logo após a barra, deixando os aumentos internos. Transporto para fora pontos e a agulha vaga vem para dentro. Como essa é uma ideia em miniatura, eu vou fazer apenas 3 aumentos. Para não ter o buraquinho, pego a laçada do ponto de baixo e preencho. Três num lado e 3 no outro. Volto na regulagem normal de trabalho, só fiz uma carreira para dar essa folga aqui. Começo o trabalho na proporção que eu quiser. Aqui eu vou fazer bem na metade. Então, com essa quantia de pontos, eu vou começar a trabalhar com menos a cada 2 carreiras. Então, eu vou trazendo pontos de um lado para suspenso. Coloco o carro no suspenso. No caso da Eugene, vou com o carro no H. Posso fazer num lado ou no outro. Vamos pela direita, que eu já estou com o carro aqui. Carro na direita, ergo o ponto na direita. Faço 2 carreiras, essa agulha não trabalhou. Agora chamo mais uma para não trabalhar também. E assim eu vou fazendo com todas elas. Para uma blusa normal, eu já tenho feito uma amostra para saber quantia de carreiras. Então, vou contando carreiras aqui também. Se eu quero fazer uma manga redonda, eu preciso saber quando eu vou começar essa manga, porque depois que eu estou inclinando assim com pontos elevados, fica difícil medir. Por isso, eu sempre recomendo uma amostra, para determinar quantia exata de carreiras. Se eu não quero manga redonda, eu quero uma manga reta, também eu preciso saber quantas carreiras eu vou fazer até o ombro e depois até o decote. Então, eu tenho que ter uma ideia de carreiras. Para isso, a amostra serve muito bem. Vou elevando uma agulha de cada vez, sempre no lado em que o carro está. Eu decidi começar pela direita. Então, é aqui que eu vou erguer. Uma agulha de cada vez.
Terminei a primeira parte. A blusa ficou em transversal. Agora volto lá no início com a segunda cor. Sempre eu fiz a barra, não descontei as carreiras. Foram 20 carreiras. Depois mais 2 para início. Então eu retorno no contador de carreiras 22 carreiras. Para quando eu chegar na mesma altura que eu comecei a cava no lado de cá, eu tenho que fazer a outra cava também. Se quiser zerar o marcador logo após a barra, melhor ainda. Ergui uma agulha de cada vez. Agora baixo uma agulha de cada vez. O carro continua em suspenso. Para baixar, eu baixo na direita também. Poderia baixar no lado contrário, mas prefiro fazer assim. Aí vai aumentando o número de agulhas trabalhadas, somente na segunda cor. Aqui também a opção é zerar o marcador ou seguir na mesma quantia de carreiras que foi feito o lado anterior. No caso agora, para decote, o ideal para esse tipo de trabalho não é decote em V, porque ele puxa. O decote em V tende a puxar a metade, a pontinha, para cima. A impressão, a ilusão que dá depois que o acabamento está pronto, a blusa está pronta, é que ela fica repuxada. Então, para esse modelo, o decote seria ou redondo ou canoa. Pode ser feito o decote na hora que está trabalhando aqui, tecendo, ou depois recortar. É indiferente. Eu já mostrei como fazer o acabamento que ele não corra o fio. E também vamos fazer aqui, ao invés de recortado, vamos fazer no momento em que tecemos. Suponhamos que chegou agora o momento do decote. Começar um decote redondo. Decote canoa fica bem mais fácil, mas o decote redondo é um pouquinho mais delicado, porque nós temos pontos em suspenso e temos que fazer decote. Então, como fazer? Divido o trabalho bem pela metade, acho os pontos para ombro. Nesse lado, nós chegamos até a última agulha. Não foi feito o ombro, porque não tinha pontos para fazer o ombro. Mas agora vamos precisar fazer. Então, deixo a quantia de pontos ideal para essa blusa. Como eu acho quantos pontos deixar? Olho a quantia de pontos que eu tenho, deixo uma parte para a nuca e o restante para ombro. Se a blusa foi feita às costas de uma cor só, você já tem a quantia de ombros que precisa deixar. Se não, se a blusa inteira é assim, tanto costas quanto frente dessa mesma forma, você vai ter que calcular agora quantos pontos deixar para ombro. Eu vou calculando, vou observando a quantia de ombro com o restante para nuca, se não fica desproporcional. Vou trabalhar primeiro com um lado, depois eu ponho o fio para o outro lado também. Então,
12 eu já sei que não posso mexer. Tenho que fazer um arredondado. Pela quantia de pontos aqui, eu vou deixar só 3 pontos para o arredondado. O restante é base do decote. Então, deixo ombros, pontos para ombro e pontos para o arredondado. As demais em suspenso. Só vou trabalhar com o lado de cá. Carro continua em suspenso. Já ergui as 3 agulhas para o arredondado. Agora sigo com os demais até o ombro e faço a caída do ombro normal. E remalho. Nesse momento, eu tenho novamente pontos para ombro. Tenho que contar os pontos que foram deixados. Eram 12. Mais 3 pontos para o arredondado. As demais em suspenso. Vamos trabalhar somente com essas agulhas e mais as que vão sendo baixadas a cada carreira. O arredondado do decote faz também. Baixo uma, ergo uma. Foram 3 agulhas do arredondado, agora só vou continuando com essas aqui. E começo a levantar para o ombro. E remalho. Essas do centro podem ser remalhadas ou tirar em linha de outra cor. Essa eu vou fazer com 3 cores da mesma forma. Fiz a barra, faço uma carreira em regulagem alta, aumentos logo após a barra, Normalmente, a primeira cor que eu começo é a cor dos acabamentos, a cor da barra, mas nada impede de fazer de outro tipo. Aqui também eu não preciso começar na pontinha, elevando, trabalhando com todas e ir diminuindo desde o início. Eu posso começar mais pelo meio, dependendo do tamanho da lista que queira fazer e do comprimento dessa blusa também, ou desse blusão. Deixo o carro em suspenso. Vou deixar essas agulhas para início e vou começar a elevar no lado esquerdo. Carro na esquerda, elevo aqui.
Antes que eu esqueça, vamos começar descontando as carreiras e trabalhar apenas a partir daqui. 7. Para esse modelo eu vou fazer manga reta. Poderia ser manga redonda, mas foi feito o trabalho anterior com redonda, cava redonda. Essa daqui fazemos reta, para mostrar os dois modelos. Cava raglan não combina com esse trabalho aqui. Terminei a primeira cor, vou para a segunda. Agora, escolho a quantia de pontos também que eu vou precisar. Se quiser começar com todos os que restaram e ir baixando, fazendo uma largura dessa quantia, ou menor, deixando algumas em suspenso ainda e ir baixando essas daqui. Fica bonito com qualquer quantia de cores. Aqui vão ser em 3, mas as listas podem variar de largura e ir aumentando a quantia de cores também. Baixo os pontos que ficaram em suspenso no início, coloco o fio a partir daqui. Esse fio passa por cima das agulhas em suspenso, entra aqui no primeiro ponto a ser trabalhado. Vou com o carro para a esquerda e a preferência aqui é usar a mesma espessura de lã que foi feito na primeira, na segunda cor, na terceira, todas as cores com a mesma espessura de lã. Zero o marcador a partir daqui também. Aqui também eu vou entrar com uma outra cor, nesse momento. Então, ao chegar na esquerda, elevo o ponto. E baixo na direita. Cheguei na minha última agulha, também já deu o comprimento para esse blusão. Isso porque eu teria calculado a partir de uma amostra. Agora começo a fazer o ombro somente nessa cor. Continuo elevando no lado esquerdo e faço o ombro. Observo a quantia de carreiras que deu até aqui, para que a próxima cor também entre com a mesma quantia de carreiras, até o ombro.
e remalho. Para entrar com a terceira cor, ajusto a quantia de carreiras que já foi feito até aqui e começo também pondo o fio lá no fundo, no último ponto que vai ser baixado, para o carro. A cada carreira que eu estou para a esquerda, baixo um ponto. Assim até chegar na quantia de carreiras para início do ombro. Só que eu tenho que trazer o carro para ele contar carreiras passando pelo contador. Então, trazer o carro mais para a direita. Na quantia de carreiras que deu para início de ombro, começo aqui também, e levando para ombro e continuo baixando os pontos do centro. E remalho. Os pontos que ficaram para o centro são os da nuca. Os pontos para ombro, de um lado e do outro, remalhados. Esse é um modelo que dá para perceber que fica um pouco mais complexo fazer decote redondo pronto na máquina. Mas nada impede, desde que esteja num dia bem calma, sem interferências, você consegue ir parando e fazer o decote da mesma forma que foi feito com duas cores. O ideal seria que, ao fazer o decote, você estivesse com uma cor apenas e não com esse movimento de cores aqui. Então, tudo vai do cálculo que foi feito na amostrinha para saber quantia de carreiras. Vou remalhar e nós já fazemos mais uma dica. Aqui o nosso trabalho com duas cores. Decote redondo feito na própria máquina. Caso não dê, caso não consiga, decote recortado também. Eu deixo na descrição o link do vídeo que eu mostro como recortar tricô que não escorra o ponto. E a dica aqui é a seguinte: depois que você terminou a peça, tirou da máquina, já foi feito aumentos depois da barra, mas mesmo assim é bom sempre dar uma puxadinha somente na barra. Então, com uma agulha de tricô à mão ou com algum instrumento que seja firme, e de preferência mais grosso, que não quebre ali dentro também, passa por entre a barra, segura toda a peça na mão e dá uma puxada vigorosa para a barra ceder para baixo, somente a barra. E aqui com 3 cores o nosso trabalho. Para esse trabalho aqui eu não fiz decote, porque ele se torna um pouco mais difícil para quem está iniciando em trabalhos geométricos assim, fazer decote. Eu deixo na descrição do vídeo o link em que mostro como fazer decote recortado, que não escorre o fio, colocando depois um acabamento em tubular ou em falso tubular, que ele consiga pegar o lado direito e o lado avesso do trabalho, deixando o trabalho perfeito, limpinho. Não é difícil de fazer, decote recortado.
Se for decote e canoa, também é possível esse modelo aqui simples. Você faz o ombro e deixa o restante em decote e canoa reto para decote. Cava pode ser reta ou arredondada, como foi feito o modelo em 2 cores apenas. Posso iniciar na lateral essa lista na vertical ou deixando uma base também. Podem ser com 3, 4, a quantia de listas que quiser. Para esse modelo, eu usaria, no caso, a manga em que aparece o lado em branco, fazer manga branca. No lado onde que aparece a cor rosa, fazer manga em rosa. Ou fazer na cor principal também. Certo? Aqui lembrando, quando é costurado, cada cor com a sua respectiva cor. Termina a cor lilás de costurar, começa com a cor branca. Eu já vi peças em que usava uma cor apenas para costura. E isso aparece quando está sendo feito. E detalhes pequenos num trabalho assim, também precisam ser observados. Ok? Nossa dica para hoje, então, é trabalho geométrico na transversal, com 3 cores ou com 2 cores. Certo? Bom trabalho!